Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, mais uma oportunidade de falar a respeito do Evangelho de Jesus nessas palestras que têm ocorrido sob os auspícios e a programação da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Quero dizer que esse trabalho está sendo dividido comigo e com a amiga querida e companheira do Movimento Espírita, Solange Mike, graças a cuja colaboração nós dividiremos no dia de hoje esse trabalho. Trabalho esse que gira em torno de mais um tema que tem sido abordado nesse mês de agosto, de uma mensagem de Emmanuel da obra Vinha de Luz. A mensagem de hoje se chama A Porta Estreita e é um dos capítulos do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel discute, aborda o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 24, a respeito da porta estreita. Como nós já dissemos, nós iremos dividir esse trabalho com a querida amiga Solange Mike. No início, portanto, da exposição, faremos aqui a introdução inicial, a consideração inicial, a nossa consideração. No dia de hoje não teremos perguntas e respostas, porque levaremos direto. Então, nós, pessoalmente, faremos aqui a primeira parte do trabalho e depois eu passo a palavra para a querida amiga Solange Mike, que vai fazer a continuação do trabalho. Então, nesse momento, antes de começarmos a nossa doutrinária, quero convidar todos para fazermos uma prece inicial. Depois, nós abordaremos o tema, após o que passaremos a palavra para a querida amiga que partilha conosco essa atividade, na qual ela vai também entretecer considerações sobre o tema, após o qual ela também fará a prece final, concluindo, portanto, finalizando, portanto, a nossa atividade. Vamos orar. Mestre Jesus, nosso Senhor, aqui estamos mais uma vez, rogando tuas bênçãos e tua graça. Permite, Senhor, que os espíritos amigos venham ter conosco na noite de hoje. Envolvermos nossas mentes e nossos corações na bênção do teu amor. Ilumina-nos com a tua paz. Dá-nos a tua bênção, a fim de que os bons espíritos possam nos conduzir em sabedoria e em amor, a fim de podermos extrair, recolher do tema as essências espirituais de que tanto necessitamos nesses momentos. Ajuda-nos, Senhor, a projetar luz em nosso mundo íntimo, a buscarmos essa luz no trabalho individual e intransferível do mergulho interior, a fim de sermos sempre um pouco melhores. E é por isso que aqui estamos, para sermos um pouco melhores, para evoluirmos e transformarmos-nos moralmente para melhor, para sermos mais plenos conosco mesmos e, por consequência, plenos também com o nosso próximo e com todos aqueles com os quais travamos contato. Sede, portanto, conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, amigos, o texto, portanto, da porta estreita, como nós falamos, está no capítulo 13, versículo 24 do Evangelho de Lucas. Esse tema é essencial para entendermos aqui o que Emmanuel quer dizer, ou como Emmanuel aborda a questão da porta estreita na sua abordagem, no seu enfoque, naquilo que ele traz
especificamente aqui. Antes, no entanto, de abordarmos aqui a tese emanuelina, a consideração de Emmanuel sobre o tema, vale a pena a gente fazer aqui uma breve consideração inicial em cima aqui da minha fala, dizendo o seguinte: a ortodoxia religiosa, ao longo dos tempos, ao longo das épocas, muitas vezes na sua visão medieval, na visão carregada de preconceitos e de uma interpretação mais distorcida, mais limitada e em alguns momentos até equivocada em cima do Evangelho de Jesus, a teologia, especialmente medieval, a teologia tradicional do cristianismo, tá? E por cristianismo aqui, eu estou incluindo o cristianismo católico, o cristianismo protestante, as várias denominações cristãs que, diria, se derivaram daquele cristianismo original. Portanto, o cristianismo institucional que se estabeleceu ao longo dos tempos. É isso que eu estou dizendo, que a teologia ortodoxa, a ortodoxia da interpretação dos textos, muitas vezes deu a esse texto da Porta Estreita uma espécie de enfoque muito particular, que é o enfoque de que o mundo é pecaminoso, o mundo é mau, o mundo é perigoso, o mundo é inferno, é um degredo, e por isso é necessário buscar o reino de Deus através de uma porta estreita, que seria uma porta do cilício, do flagelo, da mortificação de si mesmo, do castigo em si mesmo, a fim de castigar a carne, a fim de encontrar o paraíso, a plenitude, o reino dos céus, a transcendência. E é assim que a gente vai ver, que a gente vai observar, portanto, que a teologia assim é que estabeleceu. A porta estreita seria as disciplinas espirituais para passar por ela e entrar no reino dos céus, através dos flagícios, através dos sacrifícios, né? Afinal, todo movimento religioso, a ideia dos sistemas religiosos foram construídos em cima de sacrifícios. A própria palavra sacrifício significa sacro ofício, ofício sagrado. A ideia de que a relação com o transcendente implica numa postura em que o indivíduo faz algo de sagrado, e aquilo que é de sagrado é algo que ele sacrifica. É como se aquilo que é da ordem da fé tenha que ser algo pelo qual eu possa dar a minha vida, pelo qual eu arrisco até morrer. Essa ideia que está presente em todas as tradições, e esse sacrifício envolveu sacrifício de animais, sacrifício de vegetais e até sacrifício de seres humanos. É assim que nós iremos encontrar a ideia de que é necessário odiar o mundo, rejeitar a terra, repudiar, refugar a experiência humana para, através desses sofrimentos aqui, através de uma vida de castigo, uma vida de disciplina, uma vida de abdicação, eu possa ser recompensado num paraíso. Essa ideia, que é uma ideia que tem um elemento de verdade, tem um fundamento de verdade por detrás dela, mas que, na sua maior parte, esse discurso estava equivocado. Se existe alguma ideia de que, e a gente vai desenvolver aqui, algum nível de renúncia, a depender do tipo de renúncia que a gente faz a gente crescer espiritualmente, isso é verdade, e essa renúncia pode significar uma espécie de sacrifício, sim, claro, uma espécie de sofrimento. Afinal, quando eu renuncio o ego, criatura egóica que eu sou, isso dói. Dói-me. Renunciar ao ego, renunciar ao orgulho, renunciar a uma vaidade em prol de algo maior, isso dói na gente. Dividir nem sempre é uma tarefa fácil. Dói porque dói o nosso egoísmo. Então, de certa forma, tem algo de verdade nessa história, tem algo aí nessa essência que é verdadeiro, mas cujo discurso majoritário e cujo entendimento na sua aplicação no dia a dia, isso é, o entendimento das suas consequências, a compreensão da sua aplicabilidade prática no cotidiano, estavam totalmente equivocadas, que é se castigar, se maltratar para receber a recompensa de Deus, como se Deus fosse um sádico, como se Deus fosse alguém que se alegrasse ver a gente sofrer, ou seja, é um portador de sadismo, para depois recompensar a gente pelo sofrimento que a gente passou e que a gente buscou. Não é assim que deve ser entendido, mas foi assim que foi entendido ao longo dos tempos, né? São Francisco de Assis, na sua ordem franciscana, colocou na entrada da porta da ordem uma portinha bem pequena e bem estreita.
Então, os freis, os seus colegas, né, irmãos da pobreza, tinham que fazer dieta, tinham que emagrecer e tinham que passar pela porta se estreitando. Mas havia alguns, como Frei Elias, por exemplo, e outros, que eram altos. Para passar por aquela portinha que Francisco fez, em homenagem ao texto do Evangelho, tinham que quase que comprimir, que passar ajoelhado ali, né? Porque Francisco, na Idade Média, queria seguir ao pé da letra os textos evangélicos. Emmanuel, explicando a missão de Francisco, vai dizer que essa foi uma forma que o mundo espiritual achou, através da figura veneranda do apóstolo Francisco de Assis, de, ao pé da letra, seguir o Evangelho, chamar a atenção da igreja, chamar a atenção da religião cristã da época, né, das denominações cristãs da época, chamar a atenção da religiosidade cristã como estava sendo conduzida através de um exemplo extremo de humildade, de pobreza, de miséria, diante da pompa, do luxo, do ouro, da glória, dos fastígios, do poder que envolvia, por exemplo, a instituição religiosa que representava o cristianismo na época, através dessa lição de humildade. Era uma forma de chocar, de chamar a atenção, vivendo ao pé da letra o Evangelho nessa mensagem gloriosa de Francisco. Então, ele colocou ao pé da letra uma porta estreita, uma porta pequena, para que todos lembrassem desse texto do Evangelho de Lucas, né? E isso é super interessante a gente aqui examinar. Mas antes de abordar a frase da porta estreita, a frase é o seguinte: Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Eu queria aqui pedir para ler o contexto dessa passagem. Em vez de ler só o versículo 24 do capítulo 13 de Lucas, eu gostaria de começar pelo 22, que é onde começa esse tema, até o 30, para vocês terem uma ideia, vocês que nos assistem, terem uma ideia do que Jesus estava dizendo. Olha só, diz aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, grave essa passagem. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão o lugar à mesa no reino de Deus. E eis que há os últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Bom, o que é que eu queria destacar desse contexto maior onde essa frase da porta estreita foi colocada? Jesus estava com os discípulos, estava viajando, percorrendo as cidades, e o texto diz, estava se dirigindo para Jerusalém. Se estava se dirigindo para Jerusalém, essa nota é importante você gravar. Ele estava se encaminhando para Jerusalém, portanto estava indo para a terra dos judeus por excelência, acompanhado de judeus. Estava indo na direção da Terra Santa para os judeus. O que é que os judeus imaginavam naquela época? Os judeus imaginavam que haveria um momento na cultura judaica onde haveria um grande banquete celestial. Nesse banquete estariam os grandes patriarcas sentados, Abraão, Isaque e Jacó, ali, e outros profetas. O próprio Messias esperado estaria sentado nesse banquete, do lado direito de Deus. Deus estaria, Yahvé estaria presente. E os eleitos de Deus estariam sentados também, comendo pão e bebendo vinho com Deus. Esse é o chamado conceito de banquete messiânico, que a cultura judaica acreditava. Só que a dúvida era quem é que iria para esse banquete messiânico,
Quando é que iria isso acontecer? É o símbolo do Roland Rabbah no judaísmo, que é o mundo de regeneração, o mundo da plenitude e assim por diante. Ora, havia muitas dúvidas a esse respeito, não é à toa que Jesus contou a parábola do banquete, a parábola das bodas, né? O casamento, etc. E aí, então, havia esse conceito do banquete, e a maioria da tradição na época de Jesus acreditava que quem estaria sentado ali naquela mesa eram só os judeus. Os rabinos se dividiam. Todos acreditavam que só seriam os judeus que sentariam. Agora, quais judeus? Então, alguns eram só porque são judeus, já estariam salvos. Outros, só os judeus que seguissem a lei de Moisés, que observassem a lei de Moisés, então nem todos os judeus, tá? E os judeus que não praticavam a lei de Moisés? E os gentios, os estrangeiros, os outros povos? Esses, no máximo, se merecessem, pela sua conduta de seguir a lei, estariam comendo as migalhas da mesa que aqueles eleitos jogassem para eles. E o resto estaria perdido, tá? Alguém, diz Lucas, pergunta a Jesus: Senhor, serão muitos que serão salvos? Né? A pergunta é super interessante. Senhor, é pequeno, ou seja, é pouco o número dos que se salvam? Quem estava perguntando a Jesus sabia dessa tradição. No fundo, estava perguntando assim, dentre os judeus, quem é que se salva? Perguntava a Jesus. Entre os judeus, a gente está indo para Jerusalém, a cidade santa. Todo judeu, pelo menos 2 vezes no ano, tinha que fazer essa peregrinação, especialmente na Páscoa judaica. A cidade de Jerusalém ficava cheia, abarrotada. Então a pergunta a Jesus é o seguinte: dos judeus que a gente vai ver agora em Jerusalém, quem é que se salva? Ou seja, qual é o critério da salvação? Olha só o que estão perguntando para Jesus, né? Muitos se salvam, e aí a resposta de Jesus é propositadamente ambígua. Se você lê o texto, você percebe que é propositadamente ambígua, porque Jesus começa o discurso dizendo que muitos tentarão e não conseguirão entrar nesse reino dos céus, comer esse banquete. Muitos tentarão. E é necessário, aí ele entra no elemento da escolha pessoal. Para entrar nesse reino, tem um aspecto que é de escolha pessoal, de esforço. É necessário esforçar-se por entrar pela porta estreita. Ele fala, tal. E no final, apesar de ele dizer que muitos tentarão e poucos entrarão, no final ele volta e diz assim: apesar de serem poucos, são muitos que entrarão e virão do Oriente e do Ocidente, de Norte e de Sul, para sentar na mesa desse banquete. Ora, então Jesus propositadamente começa dizendo que são poucos e no final ele diz que são muitos. Propositadamente ele coloca esse enigma aqui para aquele que escutava. E claro, no final ele coloca a sua mensagem dizendo que viram de Norte e de Sul, portanto não era só de Jerusalém, não era só da antiga Palestina, não era só do reino de Judá. Era de Norte e de Sul, virão muitos e sentarão com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está deixando claro ali naquela fala que a sua proposta e a proposta do reino dos céus não é para um povo. Não é para um povo específico, que essa era a noção da época, mas era universal, era democrática, era acessível a qualquer pessoa, a qualquer filho de Deus, porque todos são filhos de Deus. Ele estava universalizando a sua missão, o seu evangelho e também a proposta da espiritualidade, e ao mesmo tempo estava colocando um elemento de esforço esse que estava centrado ali na porta estreita. Então a resposta de Jesus é dupla, é ambígua de propósito, Ele coloca essa ambiguidade de propósito, ou seja, a ideia de que muitos tentarão, mas não entrarão, é necessário lutar, para abrir a porta estreita, abre-nos, e ele fala sobre essa metáfora, e quando baterem, o Senhor não abrirá, e vão perguntar: quem sois vós, o que fizeram, e aí fala: afastai-vos de mim, vós que todos que cometeis injustiças, e lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e aí ele está falando para um judeu, quando vocês verem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles, os eleitos, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão o lugar à mesa no reino de Deus. E eis que
Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Olha só que lição aqui, onde ele coloca a porta estreita como um elemento central daquela proposta, um elemento central ali, porque de todos os elementos desse ensinamento, o aspecto nosso humano, o aspecto que a gente precisa fazer é se esforçar por entrar pela porta estreita. Ora, o que é que eu posso falar sobre esse texto? Porta dá a ideia de abrir para entrar, portanto, quando a gente fala de uma porta fechada e uma porta pela qual a gente deve passar, toda pessoa que passa por uma porta entra em algum lugar, adentra algum ambiente, acessa algum ambiente. Aí já há uma ideia de interiorização. Interiorização. Que interiorização é essa? Se para entrar no reino dos céus é necessário passar por uma porta e entrar onde? Aí você pega outra passagem do Evangelho que diz o reino dos céus está dentro. Se está dentro de nós, a gente precisa entrar em nós. A gente precisa fazer uma viagem para dentro. Então, a gente começa a perceber que tem a ver com uma interiorização. O esforço intrapsíquico por mergulhar dentro de si mesmo. E quando a gente pega o Evangelho, a gente vai ver que essa expressão porta aparece especialmente no Evangelho de João. Além dessa passagem da porta estreita, o outro lugar onde o elemento porta aparece no Evangelho, qual é? É Jesus dizendo que ele era a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então, passar pela porta é também passar pelo Cristo. Passar pela porta é passar por ele, para entrar no reino dos céus. É encontrar-se com ele e passar por ele para entrar. Porque Jesus é o veículo. E essa ideia de porta está presente na cultura judaica. Tanto é que Moisés era considerado a porta. Numa discussão que o Marte Estevão teve com Saulo de Tarso, que ainda não havia se convertido ao cristianismo, e que Emmanuel descreve na obra Paulo Estevão, numa das discussões, Estevão respondeu a uma pergunta de Saulo dizendo assim: Moisés é a porta, mas Jesus é a chave. Olha só que figura super interessante. Então, é necessário passar pelo Cristo, porque o Cristo é a porta, portanto é o intermediário. Ele dizia que era o intermediário. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Caminho é o quê? Intermediário. Do quê? Da verdade, da vida. E quando ele está crucificado, ele não fica no chão e nem fica no céu. Ele fica entre o chão e o céu. É a ponte. É a ponte entre a terra e o céu. Na horizontal, como quem abraça a humanidade, e na vertical, como quem liga a terra com o céu. E Emmanuel vai dizer, na época de Jesus, as espadas tinham no local onde se pegava a espada o símbolo de uma cruz. Se você pega, portanto, essa espada e crava no chão, pegue qualquer espada da época que tinha esse símbolo, crava no chão, vira uma cruz. Vira uma cruz. Então Jesus transformou uma espada de guerrear os outros, de violentar os outros, de agredir os outros, quando cravada na terra. Que terra é essa? Na terra interior. Para dizer para nós que a luta verdadeira não é com o outro, é conosco mesmo. É um combate interior, como dizia Paulo, o bom combate. O combate da autoiluminação, de se melhorar, de ser mais pleno, de ser mais feliz, de ser mais harmônico consigo mesmo. Esse combate interior, combate no bom sentido, tá? Não é uma violência, não é um conflito, não é uma perturbação. É cravar a espada, e aí de espada, instrumento de violência e de guerra, a espada se torna uma cruz, que é um instrumento de o quê? Iluminação, redenção, transcendência, espiritualidade. Porta estreita. A porta estreita, portanto, é essa ideia que se faz e que é de um processo de amadurecimento psíquico, onde o meu ego não se torna mais espaçoso. A vaidade, diz um grande filósofo, a vaidade é uma pessoa muito espaçosa. Quem é muito vaidoso não tem lugar, não dá lugar nem para amizade. Porque para eu ser amigo de alguém, eu preciso dar espaço também para o outro. Eu falo, mas preciso que o outro fale. Se eu sou vaidoso demais, só eu falo. Só eu apareço. Só eu que quero aparecer. A vaidade não permite nem a gente ter amizade.
porque é uma dama espaçosa demais, como diz um poeta, né? Toma lugar demais. Se eu sou muito vaidoso, eu só presto atenção em mim. E eu só olho para o outro para enxergar no outro um espelho meu. Narciso só acha feio aquilo que não é espelho, né? É esse narcisismo, né, que nós temos. Então, a porta estreita é não se acreditar o máximo, olhar as coisas não orgulhosamente de cima para baixo, mas sabiamente de baixo para cima, passar pela porta estreita, ou seja, a disciplina, o se comprimir. O mundo físico na Terra não é um paraíso, mas também não é um inferno. O mundo físico é uma escola. E a escola tem lições, onde a gente se comprime, onde existe um processo ali de avaliação, de testes, de desenvolvimento. O mundo físico é uma escola. Escola de quê, Flávio? Escola de almas. Reencarnar é uma espécie de mergulho em uma porta estreita. Como diz Allan Kardec, reencarnar é entrar numa espécie de prisão, que é o corpo material, e no mundo físico ao qual a gente está submetido para aprender, para se aprimorar. E depois de passar pela pena, como o prisioneiro passa pela pena, pela penalidade, é liberado, né? E Emmanuel, no comentário dele, vai dizer justamente isso, que o mergulho na carne é uma espécie de porta estreita essencial para o indivíduo conseguir entrar no reino dos céus. A porta estreita o quê? Da disciplina, dos compromissos, dos deveres assumidos. E quase sempre, ao chegar nesse mundo, em vez de a gente viver essa porta estreita, que o mundo nos requisita, a gente quer porta larga, a gente quer uma vida que não é condizente com o espírito que somos, uma vida incompatível com a nossa evolução. A gente sacrifica as nossas necessidades espirituais em função de anseios do ego, de anseios das nossas paixões e caprichos. E aí passa a vida inteira assim. E quando acaba a vida material, ao não ter condição de fazer a passagem através da porta estreita que nos levaria ao bem-estar, a gente não consegue entrar e precisa novamente pegar as filas largas, as portas largas da reencarnação para voltar e tentar novamente. Então, o que Emmanuel está dizendo de maneira geral é o seguinte, que quase sempre, diz ele, as derrotas espirituais, as quedas espirituais que a gente experimenta, a gente normalmente vivencia as quedas espirituais sorrindo. Sorrindo, no prazer, na glória, muito bem, confortável, se sentindo ótimo. E quase sempre, as vitórias espirituais que a gente consegue é chorando, é transpirando, é se esforçando, daí se esforçar por entrar na porta estreita. Há uma espécie de esforço. Gente, não é o esforço masoquista de gostar de sofrer, de buscar sofrimento, não. É o seguinte, para eu conseguir superar uma mágoa, é uma porta estreita. Para eu conseguir superar um rancor que eu tenho de alguém que me magoou, dói. É difícil. É uma porta estreita. Para eu superar a minha inveja, o meu ciúme, o meu egoísmo, o ego sofre. O espírito que nós somos, o eu interior, não. Mas o ego sofre. É isso que ele está dizendo aqui. Que as vitórias espirituais são realizadas com esforço. Porque o que é que na vida que tenha valor de maneira profunda, especial, que não é sem esforço? Que é sem esforço? Para você tocar um piano muito bem, quantas aulas de piano, quanto estudo de técnica musical, de teoria musical. Para você aprender a falar um idioma, quantas vezes leu, fez exercício, etc. Para você conseguir um físico que você quer na academia, quanta musculação, suplemento alimentar, dieta, sono físico, repouso, nutricionista. Para você passar num concurso, quantas vezes você teve que ficar sentado na cadeira horas e horas, fazendo rascunho, exercício, roteiro, acompanhando aula. O que é que dentro dos valores culturais, filosóficos e sobretudo espirituais que a gente não faz sem esforço? Tudo, do ponto de vista profundo que a alma carrega, é com esforço. Então, o que é que não tem um certo sacrifício?
O que é que não dá trabalho nesse sentido? E o aperfeiçoamento espiritual também. Então, as vitórias espirituais quase sempre são dolorosas. Mas eu quero encerrar o meu comentário dizendo o seguinte: o termo estreito da palavra em grego que está nos textos bíblicos, estreito pode ser apertado, mas os teólogos atuais perceberam que estreito pode ser também estreito no sentido de próximo, de estreitamento. Ou seja, qual é a finalidade nossa aqui na Terra ao longo da nossa evolução? É ter um relacionamento estreito com Jesus. Ou com Deus. Estreito com Deus. Porque Jesus é representação de Deus para nós. Então, se a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima de Deus. Se Jesus é a porta, e a gente precisa passar pela porta estreita, a gente precisa ter uma relação com Jesus estreita. Uma relação estreita com o Mestre. Uma relação de proximidade com Jesus. E aí, com esse estreitamento do vínculo que a gente tem com Cristo, porque Jesus representa o quê? As verdades espirituais. Se a gente tem uma relação estreita, uma relação próxima com as grandes verdades espirituais que ele representa, a gente entra no reino dos céus. A gente adentra, penetra o reino dos céus. Essa é uma outra forma de entender a passagem da porta estreita. Agora eu quero passar a palavra para a queridíssima oradora espírita e trabalhadora do movimento espírita e também palestrante e companheira que divide conosco a essa atividade conosco, Solange Meike. É com você, Solange. Essa casa, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para que a gente possa conversar sobre o tema da noite de hoje. Flávio Santos já deu as considerações dele, de meia hora, e agora meia hora comigo, né? Então, nós vamos conversar sobre o item 20 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel com Chico Xavier, chamado Porta Estreita. Então, essa é uma parte muito importante da porta estreita, porque Jesus diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Será que a gente já parou para analisar o que Jesus quis dizer isso? Lucas 13, 24. Por que não poderão? O que significa porta estreita? Até porque Emmanuel diz que antes da nossa reencarnação, necessária ao nosso progresso, a alma estima na porta estreita sua grande oportunidade reencarnatória de glória, né? De círculos reencarnatórios na carne, né? Na terra. Então, no momento em que a gente percebe que a porta estreita, Jesus disse que muitos procurarão e não poderão, é porque não estão autorizados a reencarnar. Olha que coisa, hein? A nossa encarnação, ela é avaliada, analisada, aprovada, para que a gente possa atender o ciclo. Então, quando Emmanuel nos diz que para reencarnar, primeiro, a gente reconhece a necessidade do sofrimento purificador. O que será isso? Eu reconheço a minha necessidade de reparação. Seja na família, seja no trabalho, seja em sociedade, seja onde for. Eu vou me ajustar com a lei. Tem pessoas que trazem famílias terríveis. Não é verdade?
inimigos ferrenhos, irmãos. Eu já recebi pelo Messenger um desabafo de uma menina de 18 anos. Ela disse: doutora, se eu tenho uma inimiga na terra, se chama minha irmã mais velha. Pense o que ela baixa a minha estima. Pense o que ela me bate. Do nada. Ela me olha e me dá um tapa no rosto. E ela não é maluca. Ainda disse assim pra mim. Ela não é maluca. Então, gente, a gente precisa entender qual o motivo dessas dores, né? Então, quando a gente vem, a gente anseia esse sacrifício que redime. A gente quer. Olha, eu quero me livrar logo disso. Olha, eu quero ir com essa irmã difícil. Eu devo ter maltratado muito. Eu devo ter feito muito. E eu preciso voltar com ela. E vem com minha irmã. Não para que a irmã faça isso não, viu, gente? Até porque a gente não promete que vai bater, que vai matar, que vai... Não. Para reencarnar, a gente promete mundos e fundos. Por isso que o nome é a porta estreita. Para você passar, é trabalhoso. Não é difícil. Eu detesto essa palavra. Difícil, tudo é difícil. Doutor, isso é difícil. Não tem nada difícil, tem trabalhoso. Vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Difícil, é difícil. Não. Trabalhoso. E a porta estreita, ela é trabalhosa. Primeiro porque ela exalta o obstáculo que ensina. A primeira coisa que ela vai fazer. Qual o obstáculo que eu tenho na minha vida terrena e que isso está me ensinando agora? É agora. Não é deixar para depois, não. Depois... Eu tive uma espírita que me disse assim: doutora, depois eu pago em suaves prestações. Eu fiz: aonde você viu isso? Eu nunca vi Kardec falando que nossas provas eu posso estar empurrando e pagando em suaves prestações como se fosse crediário. Nunca vi isso. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Gente, quando eu compreendo a dificuldade que me enriquece, eu me liberto. Às vezes ela deixa até de existir, porque eu compreendi. E aquilo não toma um vulto maior, porque tudo é frequência, né? É frequência, tudo é energia. Então, se eu começo a ter uma frequência de compreensão da dificuldade, ela vai me enriquecer a mente. Claro. Eu vou ser melhor ainda. É trabalhoso? Mas tudo na natureza é trabalho. Nós somos regidos pela lei do trabalho para ter progresso. Sem o trabalho não seríamos inteligentes. Seríamos rudimentar como qualquer animal. Como meu cachorrinho está aqui deitado, dormindo. Eu estaria dormindo. E não fazendo a palestra para vocês. Então, quando a gente reencarna, que obtém o vaso frágil da carne,
que mergulha para esse serviço de retificação e aperfeiçoamento, eu estou vindo para a porta estreita. Aqui não é lugar de facilidade. Aqui é lugar de trabalho. Escola, aprendizado, você vai estar sempre em xeque. Pode ter certeza. Então, o que fazer com essa porta estreita? A primeira coisa que você vai fazer. Eu vou escrever sobre isso. Eu já disse que eu vou fazer um artigo espírita sobre isso. Não dê seu livre-arbítrio a ninguém, nem a nada. Tem pessoas que dão livre-arbítrio à doença, à comida, a gastos, a brigas, a ficar com raiva, com ódio, sede de vingança. Isso tudo é dar livre-arbítrio. Se você é livre para decidir se vai comer, se vai comprar, se vai fazer, se vai acontecer, se vai engordar, se vai emagrecer, você tem livre-arbítrio. Se você deixa seu livre-arbítrio na mão das pessoas para elas decidirem por você, sua porta vai estreitar mais ainda. Aí você vai estar fechado. Claro, porque na verdade, quando aqui a gente chega, a gente precisa reconquistar a vida, a oportunidade da existência terrestre. Mas o que é que a gente faz? Chega aqui, a gente encontra as portas largas. Ah, que beleza! A bebidinha, né? Aí eu vou pro barzinho, eu tomo todas. Aí eu faço do sexo a maior banalidade. Ah, mas eu sou livre. Sim, você está usando o seu livre-arbítrio errado. Porque vai dar vazio existencial. Vazio existencial. É o que eu mais ouço na clínica. As pessoas atualmente tendo vazio existencial porque não sabem conduzir o seu sexo. Aí faz, troca. Como diz o grande sociólogo que há 2 anos atrás desencarnou, o Bauman, Zygmunt Bauman, o amor líquido. Ele disse que a sociedade chegou a um frisson tão grande que a tecla delete desfaz qualquer relação. A que ponto chegamos de desvalorização humana? Então, no momento das portas largas, por onde transitam a multidão, o politicamente correto, pode ter certeza que só vai nos encontrar choro, dores maiores. No início é tudo gostoso, tá? Tudo gostoso. Mas depois a consciência, porque nós temos uma consciência. Nós já despertamos, primeiro o cérebro, o segundo e o terceiro. Quando chega nesse aqui, consciencial, pode ter certeza que nós vamos ter problemas. E como nós somos um corpo, quase 70% de água ou mais, imagine, água, a frequência da água. Somos suscetíveis a qualquer doença. Fora as que eu já trago como consequência que eu posso trazer, posso. E também a genética que eu posso trazer. A epigenética está aí dizendo que as minhas sensibilidades emotivas
pode desencadear doenças. Aí eu vou para a sensibilidade. Se minha família tem uma herança autossômica de diabetes, eu vou desenvolver a diabetes. Se for artrite, vai ser artrite. E por aí vai. Então, o maior problema reencarnatório que Emmanuel fala é quando achamos as portas largas. Aí queremos as facilidades. Tudo fácil. Nunca queira nada fácil. Nunca queira nada que lhe diga assim, olhe, isso aqui é tão fácil. Cuidado. Muito cuidado. Porque fácil, sem exigir esforço, para crescimento, para conhecimento de causa e de efeito, aí eu vou estar fugindo das dificuldades que me empenham pelo menor esforço. Ah, que beleza! Pelo menor esforço, eu vou fazendo. Isso é porta larga. E como tem gente que gosta de porta larga. Em todos os aspectos falando, hein? Eu não estou falando aqui somente sexual, não. Em todos os aspectos falando, tem pessoas que adoram as coisas fáceis. Ah, isso aí é bobagem, isso aí eu faço, isso aí. E vai levando a vida como se a vida fosse feita de facilidades. Reencarnar é porta estreita. Até porque nós estamos no segundo nível de entendimento. Segundo. Não somos espíritos maravilhosos, nem bons, nem... Não. Ainda imperfeitos. Então, o que é que acontece? A gente teme esse sacrifício e exige vantagem pessoal. E aí a gente mergulha na facilidade. Ao invés de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Porque fulano não presta. Porque fulano deveria me dar. Tem pessoas, gente, que vive com pai e mãe 40, 50 anos e acha que pai e mãe tem que dar a vida inteira. Tirando ali o tempo inteiro de pai e mãe. Tem gente que tira de tio, de padrinho, de marido. Quantas mulheres no divã eu já ouvi dizendo: eu roubo a carteira de meu marido mesmo. Ele não me dá. Eu fiz, mas de quem é o dinheiro, pelo amor de Deus? Você, por acaso, já conversou com ele que precisa? Ah, eu tenho vergonha. Mas não tem vergonha de roubar? Ah, não, ele não tá vendo. Sim, sua consciência fica como? Gente, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A gente tem um jeitinho meio brasileiro de achar essas coisas tudo certo, tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Que bobagem, doutora. Ele é meu marido, eu tô roubando de mim mesmo. Não. Não. Pelo amor de Deus, não. É mais fácil a porta larga, né? Eu vou ali e roubo. Eu vou ali e meto a mão no dinheiro dele. Como pode? Como pode fazer uma coisa dessa? A mesma coisa é esse frisson que está hoje das pessoas seguirem, perseguirem companheiros, amigos.
nas redes sociais, na localização. Hoje tem programa para tudo. Eu já tive uma paciente que ela tinha um programa que ela sabia onde o marido estava, o que falava ao telefone, o que recebia de e-mail, todo o WhatsApp dele. Eu, criatura, pra que você quer isso? Por que você está fazendo isso? Você não confia em você? Olha o livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio dando para a insegurança. Isso é livre-arbítrio, gente. Exercício mal usado do livre-arbítrio. Colocando uma porta larga que amanhã vai se estreitar, porque vai ter que corrigir. Tudo o que fazemos de errado iremos corrigir. Pode ter certeza. E isso é muito desagradável, né? Vocês não acham? Eu acho muito desagradável. Aí a gente fica nesse sono, como diz o nosso querido Emmanuel, doentio, até mesmo podendo ser do passado, mas tem muita coisa que é agora, viu, gente? A gente não pode só ficar preso. Eu trouxe isso do passado. O espírito em terapia é assim, viu? Isso é coisa de obsessor. Não sou eu, foi meu obsessor. Ou então, foi de reencarnação passada. Nunca é ele o responsável. O espírita tem isso na clínica. E não pode ser assim. Nós temos que assumir as nossas posturas. Eu erro nisso aqui e quero corrigir. Isso é o bom uso do livre-arbítrio. Eu quero ser melhor. Eu quero seguir em frente para o melhor. Essa é a diferença, gente. Aí termina fugindo das dificuldades e empenha-se somente pelo menor esforço. Aí vai para a facilidade. Aí não. Aí a gente está cavando, né, cada vez mais as nossas dificuldades. Porque a porta estreita são as nossas dificuldades. É o trabalho que eu vou ter de poder fazer o melhor por mim, porque aí o outro reflete no outro. O que é que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, ó a curva quântica que ele faz, como a ti mesmo. É aqui. Porque quando eu trabalho aqui, eu não reclamo de Deus, não acho que Deus é injusto porque eu estou sofrendo, porque eu tenho uma porta estreita. E muito menos eu vou refletir no outro. Por que eu não vou refletir no outro? Porque eu vou começar a perceber a mim. Eu vou fazer bom uso da minha consciência, ampliar uma consciência cósmica. Quantas pessoas que têm tantos problemas, porque cavou aqui agora? Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das nossas aflições. Somos nós que fazemos também. E o que buscamos para fazer isso? Quantas pessoas são imprudentes com tudo? Com o trabalho, com o dinheiro, com a família. Não assume suas responsabilidades. Faz de qualquer forma. Nós não podemos mais
com essa transição planetária, não podemos mais fazer de qualquer forma. Eis o problema. Nós temos que começar, não é recomeçar. Recomeçar é pegar o que já tinha para fazer de novo. Não, deixa lá. Vamos começar do zero. Uma nova ética, uma nova moral, uma nova visão espiritual, uma visão cósmica da vida. Desde a sua casa arrumada, limpa, perfumada, ali esperando seus entes queridos. Desde seu guarda-roupa. Como é seu guarda-roupa? Eu sempre pergunto às minhas pacientes. E aos homens também. Como é seu guarda-roupa? É seu interior. É seu interior. Então a gente precisa perceber essas coisas. Não podemos mais perder tempo. Então Emmanuel diz que o sono doentio do passado atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que ele está dizendo? A gente vem para aqui e não faz o que prometeu. Aí eu me lembro de André Luiz no livro Os Mensageiros. André Luiz foi muito caridoso conosco de botar o nome Os Mensageiros, mas são os fracassados. Todos aqueles que prometeram fazer e acontecer e não fizeram nada. Teve um que prometeu que viria, ficaria órfão, o pai casaria novamente e teria mais 3 crianças. E ele disse, eu vou cuidar e vou abrir não é abrigo não, abrigo é de idoso, uma creche, um orfanato. Vou abrir um orfanato e vou cuidar desse orfanato. Não vou casar. Não vou casar. Ele fez tudo ao contrário. O pai casou de novo. Ele, a primeira coisa que fez foi pegar os meninos 3. A madrasta depois morreu, o pai morreu. Ele botou as 3 crianças num orfanato e ganhou a vida. E foi casar. Sabe o que aconteceu? Disse que ele casou com uma mulher que parecia diabólica. Tá lá, nos Mensageiros. E o filho parecia um monstro em cima dele. Ele morreu. Ele se enveredou pela bebida. Olha, gente, que desperdício de vida. Ele se enveredou pela bebida, morreu suicida. Sabe quantos espíritos de nosso lar estavam avalizando a reencarnação dele? 30. Tá lá. Sabe quanto tempo ele levou para projetar toda essa vida? 30 anos da Terra. Tá lá nos Mensageiros. Não estou inventando. Leiam. André Luiz tem cada caso ali que é de arrepiar. É porta estreita, gente. Mas chega aqui, a porta ficou larga. Primeira coisa que ele quis foi o sexo, a bebida. E se enveredou por isso aí. E deu um pontapé na porta estreita e foi buscar a porta larga. Emmanuel diz que, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. É verdade. A gente só muda quando está doente. Vai para o leito de morte, a gente muda completamente. Vai para uma UTI, Ave Maria. Eu sei disso.
Tive Covid e fui para UTI. Saí de lá outra. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. Termos responsabilidades sobre nós mesmos. Sabe qual é a responsabilidade que você tem na sua vida? É sobre você. Mas a gente quer ter responsabilidade sobre a vida da amiga. A gente quer ter responsabilidade sobre a vida de todo mundo, menos a nossa. A gente quer consertar a vida de todo mundo, menos a nossa. Sabe o que Emmanuel nos diz? Que a gente diz assim, se fosse possível voltar. É aí que Jesus disse, nem todos poderão. Porque todos nós também teremos que ter um tempo para reencarnar. E aí você vai ficar chorando porque perdeu aquela linda oportunidade, onde você nasceu no lugar maravilhoso chamado Bahia, Brasil, e de repente você pode não ter a mesma oportunidade. Onde será que iremos reencarnar? A gente não sabe. Qual será o objetivo da minha reencarnação? Tem gente assim, doutora, qual é a minha missão? Sua missão é você. Todos nós nascemos com essa missão, dar conta de nós mesmos. Claro que tem pessoas que têm missões imensas, como o Divaldo, como o Chico, como tantos aí que abraçam. Mas se a gente der conta dessa encarnação nossa, já seremos muito felizes. Aí Emmanuel também ainda diz que a gente fica aflito, acariciando o desejo de tornar a viver no mundo. Aí a gente vai implorar para reencarnar. Depois sabe o que é que a gente diz? Na cara de pai e mãe? Eu não pedi para nascer. Implorou. Você implorou. Implorou. Você foi todo o artesão da sua vida. Você escolheu seu cabelo, seus olhos, sua boca, seus dentes, seu corpo, sua perna, seu seio, tudo você escolheu. Tudo o que poderia dentro daquela genética ali, você pegou. Aí a gente fica depois com essa aflição a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. É isso que Emmanuel nos diz. Quando a gente já poderia ter ido fazer isso, né? Pega hoje eu vou exercitar minha fé. Tem pessoas que não têm fé nenhuma, gente. Tem medo de morrer, tem medo de espírito, tem medo disso, tem medo de sala mediúnica, tem medo de tratamento, tem medo... eu não leio livro espírita não, senão não durmo. Gente, se você tem medo de espírito, não se olhe no espelho. Você é espírito. Eu não posso aceitar um espírita, uma pessoa que frequenta uma casa espírita, e dizer que tem medo de espírito. A gente tem que ter medo dos vivos. Que a gente não sabe do que vem de lá para cá. Então tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Aí ele vai dizer que a gente aí vai fazer esse transporte de júbilo, de alegria, né?
de alegria se devoltariam então à felicidade dos outros. Ah, que coisa linda. Então, ele diz assim: mais tarde, rogaram a porta estreita, porque somos nós que pedimos as dificuldades. Porta estreita é o sofrimento, é a doença, é a perda, é a dificuldade normal da vida. A vida é feita de perdas e ganhos, problemas e soluções. Lá vai a gente. É o tempo inteiro isso. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. A maioria recusa. A maioria recua. E se vier bonito, então, e bonita, aí é que é, porque a maior prova que nós temos é a beleza física. É a beleza física. Que ela é sedutora, ela é indutora, só que ela é um sorvete ao sol. Quando eu me lembro que ontem eu tinha 30 anos, eu digo, gente, como voou. Como passa. Como voa. Então, tudo isso passa. Outro dia que eu estava menina assistindo o Divaldo, hoje eu vejo o Divaldo já com quase 100 anos. E nasci praticamente lá dentro da Mansão do Caminho. Minha mãe foi uma das fundadoras. Mas, infelizmente, o que é que acontece? Recuamos no instante do serviço justo. Quantas pessoas que assumem trabalhos na casa espírita depois, ó, até logo. Quem é presidente de casa espírita sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou dizendo. Quantas pessoas já apareceram para serem o bambambam no trabalho. De repente, ou quer fazer dali a sua casa e quer mandar mais do que o presidente, ou quer fazer dali o que achar que deve, sei lá, tem tanta maluquice. Eu vejo muito isso. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a casa espírita não é nossa. Ela é eterna. Ela é transitória nossa. E nós vamos voltar como mentores espirituais dela. Uma certa vez, uma mentora minha me disse assim, trabalhem muito bem aqui, lá no André Luiz. Eu sou do André Luiz. Eu no Sheila só vou fazer palestra. E lá no Socorro Espiritual que eu coordeno, eu a recebi, ela disse assim, estudem muito e deixem nesta casa pegadas de luzes, porque amanhã irá inverter. Somos nós que voltaremos e serão os senhores que estarão coordenando nos céus. Olha que coisa linda, gente. Aí eu fiquei me perguntando, e será que eu vou ter condições de ser mentora dela? Se vire, vai estudar, vai fazer o melhor. Vai estreitando essa porta aí, ó, para não abrir demais e você se achar que é isso, que aquilo tá pronto, tá nada. Nós somos uma obra inacabada. Então, Emmanuel
diz assim: mas é tarde. Olha que frase. É tarde. Quando chega lá, meu Deus, eu não sabia disso, sabia assim. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que existe a Bíblia, existe o Evangelho, existe tudo. Seja o maior materialista que possa ter na Terra, que eu nem acredito em materialismo. São mecanismos de fuga. É mais fácil dizer que eu não acredito, porque aí ninguém me cobra nada. Eu sou materialista, então, né? Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras. Fileiras, você sabe o que é fileiras? Filas imensas. As fileiras ansiosas daqueles que se procuram entrar de novo e não conseguem reencarnar. Olhe Jesus no início da mensagem, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E é assim que Emmanuel encerra este capítulo 20, que ele diz: e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então vamos aproveitar a nossa encarnação. Vamos aproveitar a nossa dor para crescer. Em vez de você transformar ela em mais dor ainda, transforme ela em bênçãos. O que é que essa dor quer me dizer? O que é que ela quer de mim? O que é que eu posso fazer por ela? Tá? Então, vamos encerrando por aqui. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a irmã Sheila, agradecendo ao querido Emmanuel por esse livro fantástico, Vinha de Luz. Leia, né? Ele tem PDF, pega, leia, é importante para que a gente possa ter o melhor na nossa estante virtual também. Você não tem tudo virtual? Então, tenha bons livros virtuais também. Então, vamos orar. Mestre Divino Jesus, aqui te agradecemos. Agradecemos a bênção da reencarnação. Agradecemos a bênção de podermos caminhar na Terra, Senhor. A bênção de termos a Fraternidade Espírita Irmã Sheila como esse ponto de luz no universo, que nos guia, que nos traz essa doutrina reveladora de paz, de amor, de entendimento. Obrigada, Senhor, por ser espírita, por ter essa noção e que eu não possa perder mais tempo na Terra. Que eu possa ser melhor amanhã do que fui hoje. Que eu possa, ao desencarnar, levar comigo a minha porta estreita, conscientemente renovada, invernizada, para que na próxima eu possa continuar sem medo de ser feliz. Obrigada por tudo, pelo ar, pelo pão e pela paz. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Até a próxima.
Tchau!